Olá, espectadores da TV Cognópolis! Estamos aqui com mais um capítulo da nossa série de especialidades da Conscienciologia e hoje vamos falar sobre Conscienciografologia. Acompanhe nossa conversa com a Sandra Tornieri. Olá, tudo bem? Obrigada. Vamos explicar para o pessoal aí o que é Conscienciografologia? Isso, vamos lá. Então, Sandra, comece explicando para a gente o que é Conscienciografologia. Então, Conscienciografologia é uma especialidade da Conscienciologia que estuda o processo da escrita, né, dentro do paradigma consciencial. Então, quem estuda, né, os conscienciólogos, as pessoas que estão ligadas à Conscienciologia, que queiram escrever algo, elas vão estar dentro desse âmbito, né, desse escopo da Conscienciografologia. Então, é uma escrita diferenciada da escrita, vamos dizer assim, acadêmica ou de modo geral, porque ela tem o veio do paradigma consciencial. Então, hoje nós temos 81 autores que são dentro dessa ciência, né, que estão dentro da Conscienciografologia, e a Conscienciografologia ela está dentro, na verdade, é o estudo, né, a especialidade da nossa instituição, que é a Uniescom, a União Internacional dos Escritores da Conscienciologia. Então, assim, rapidamente para você entender. Dentro dessa especialidade existem as subespecialidades. Por exemplo, a grafopensenologia e a gesconografia ou gesconologia. A grafopensenologia é o estudo da escrita, né, propriamente dita, né, dentro da conscienciologia, mas não necessariamente dos conscienciólogos, né. A gesconografia é o estudo das GESCONs. O que são GESCONs? Gestações conscienciais. Que a gente entende como gestação consciencial? Só para a gente fazer um paralelo entre a gestação humana e a gestação consciencial. A gestação humana, todo mundo sabe, né, da mulher que fica 9 meses e vai gerar um filho. Às vezes o autor fica 9 meses escrevendo para poder, né, mas é pouco, na verdade ele às vezes gasta mais tempo, às vezes demora até 10 anos, como foi o meu caso, né? Porque na verdade vai a pesquisa junto, né, para a escrita em si pode até demorar 9 meses. E essa GESCON, essa gestação consciencial, não necessariamente é só de livros, né? Por isso que a gesconografia, ela é justamente você trabalhar com uma gestação consciencial de livros. Outras GESCONs, por exemplo, podem ser instituições, ou seja, como se fosse um empreendimento evolutivo dentro de uma instituição, né? Um empreendimento evolutivo dentro de uma instituição. Pode ser uma IC, pode ser um projeto, e pode ser um curso, ou pode ser, no caso nosso, que é a nossa especialidade do livro. Que tipo de trabalho vocês fazem para ajudar as pessoas que querem escrever? Então, a Uniescom, até interessante você ter falado disso, nós estamos lançando aqui a Scriptor, né, que é a nossa revista científica, número 8, que é referente ao ano 2017, mas os artigos estão todos assim super atualizados, e ela dá uma panorâmica, né, para que o leitor consiga entender qual que é o nosso papel. Então, nós temos 2 públicos-alvos, os autores e os autorandos. Nos autores, nós estamos lançando, era um tema que a gente não abordava muito até, assim, nós fizemos 10 anos, só para você ter uma ideia, essa instituição tem 10 anos. Até agora, a gente trabalhou muito mais para atender os autorandos e poucos autores. E numa reestruturação que nós tivemos recentemente, quando eu, inclusive, estava na gestão, né, na coordenação geral, que acabou agora, né, que nós passamos o bastão para o Eduardo Martins, nós revisamos, né, fizemos como se fosse aquele canvas, né, revisamos todo o nosso modelo de negócio e descobrimos que a gente precisava ter atividades relacionadas aos autores. E aí o que foi feito? Nós criamos um curso nesses 2 últimos anos, primeiro toda a estrutura dele e depois num ano e no outro ano nós fizemos um curso piloto, que é o curso da Mega GESCOM, que é a Escola do Autorrevezamento Autoral.
Essa Mega GESCOM é um curso só para autores da Conscienciologia. Então, só quem escreveu livros dentro do processo da Editas, dentro do paradigma consciencial, vão poder participar desse curso. E esse curso, ele visa essa Mega GESCOM. O que é a Mega GESCOM? Na verdade, são assuntos bem avançadinhos aqui da nossa especialidade, mas eu vou ver se eu consigo resumir e sintetizar para que as pessoas possam ter essa informação. A Mega GESCOM, então a gente falou de GESCOM, né? Gestação consciencial. A Mega GESCOM seria como se fosse a obra-prima da pessoa, né? A obra master, aquilo que ela, assim, o top de linha que ela conseguiu escrever na vida dela. Por exemplo, o professor Valdo Vieira, que é o nosso autor, né? Vamos dizer assim, top 10, né? Que hoje ele não está mais com a gente aqui no Intrafísico, mas com certeza, como Zéfiro, né? Como CX, ele aparece aí de vez em quando. E ele provavelmente deve dar muito apoio, né, ainda, né, com certeza, para os autores. E ele tem, por exemplo, como obra master dele, ele primeiro falou que era o dicionário da Conscienciologia, né, o DAC, né, Dicionário de Argumentos da Conscienciologia. Depois ele descobriu que ele poderia fazer mais, aí ele começou a fazer o léxico, né, de Ortopensatas. Como ele terminou a vida nesse final de vida, ele estava fazendo esse livro, para ele ficou a obra-prima dele, então a Mega GESCOM dele. Agora, a Enciclopédia da Conscienciologia também é considerada uma Mega GESCOM, até porque ela tem um arcabouço, não só do professor Valdo, como de hoje são quase 700 verbetógrafos, né, que acabam escrevendo dentro dessa obra. Então, ela também pode ser considerada uma Mega GESCOM. E qualquer pessoa que tiver interesse, que tiver vontade de se especializar na Conscienciologia, escrever um verbete, inclusive você pode escrever um verbete. Então, são exemplos de Mega GESCOM. E para a pessoa que quer escrever essa Mega GESCOM, qual que seria um grande um motivador? Essa Mega GESCOM é uma escrita dela para ela mesma. Então, o que significa? Ela vai escrever um livro que ela vai ter a possibilidade de passar o bastão dessa vida para a próxima vida. Então, é bem possível que na próxima vida ela consiga acessar esse livro para ela continuar fazendo, por isso que a gente fala do autorrevezamento autoral, para ela continuar fazendo aquilo que ela já iniciou aqui, só que em um outro nível. Então, esse é como se fosse uma cápsula do tempo. Então, a pessoa vai ter uma possibilidade de escrever um livro e ela vai colocar o que a gente chama de entrelinhamentos, que é como se fossem mensagens criptografadas para ela própria, que só ela sabe, que para poder, quando ela lê esse livro, que a gente sabe que os objetos, o que a gente tem, as conexões, afinidades, a gente acaba se reencontrando com elas, de pessoas, coisas, animais, objetos. E quando você colocou uma ideia que é sua num livro, grafada, concretizada, a gente não sabe se na próxima vida, por exemplo, os livros em papel, né, vão estar de alguma forma existindo. Pode ser que sim, mas de qualquer maneira a informação ela foi concretizada. Então ela pode acessar via, sei lá, uma nuvem ou via alguma coisa, ela vai acessar aquele livro dela. E aí ela vai ver, ela vai sentir, normalmente ela sente um impacto disso. Eu estudo, por exemplo, eu sou especialista na sinalética energética, inclusive até, vou fazer o meu jabá aqui, né, que eu sou autora desse livro, que é o mapeamento da sinalética energética parapsíquicas. Uma das possibilidades é a pessoa, ao ela estar com o livro ou a informação que ela escreveu na vida passada, ela ter, por exemplo, um banho de energia, que é mais ou menos como se fosse um arrepio, né, no corpo todo, assim, e aquilo é um confirmador de que aquele livro tem alguma importância, né, e aí ela vai ver, olha, parece que tem alguma coisa nesse livro aqui que tem relação comigo. Aí a pessoa começa a ler e ela vai ter outras confirmações, sincronicidades, e isso vai fazer ela se conectar de novo, às vezes, com uma informação que ela mesma passou de uma vida para outra. Essa que é a ideia. Deu para entender? Com certeza deu para entender. Muito obrigada pela sua explicação. Você pode contar para a gente como é que é o processo de escrita e como é que foi para você escrever uma obra? Então, o processo da escrita, assim, eu vou falar de modo geral e vou falar como foi para mim, né? Normalmente, os conscienciólogos, né, eles buscam a ideia, né, quando a gente orienta um novo autor, um autorando, né, é de ele buscar, através da sua autopesquisa, ou seja, do próprio laboratório consciencial, que ele faz no dia a dia, alguma coisa relevante para que ele possa
esquadrinhar, então ele vai pesquisar aquilo, ele vai ver na prática e normalmente é alguma coisa que ele descobriu ou que ele superou, alguma coisa que ele acha que é relevante e que ele perceba que tem uma demanda interessada nisso. Por exemplo, tem uma autoranda nossa que está estudando um assunto super relevante que é sobre lucidez, por exemplo. Eu não vou falar o nome porque está em off ainda, né? E esse assunto não foi escrito ainda, né? De repente, muitas pessoas estão interessadas em como ampliar a lucidez, como fazer isso. Então, aquilo se tornou um atrativo para ela, pelas necessidades dela, mas existe uma demanda também intra e extrafísica para aquele assunto. Então, quando existe essa conexão da sua necessidade com a necessidade da demanda geral, aquilo se torna um tema relevante. Aí a pessoa, qual que é a orientação? Ela, às vezes ela vai ter que fazer um recorte do recorte do recorte daquele tema, porque não dá para escrever tudo, né? Por exemplo, a gente tem um livro aqui, deixa eu ver se está aqui, Vontade. Deixa eu ver se eu pego... Amarelo? Aqui? Não, aqui, exatamente. Vontade. Vontade é um assunto, por exemplo, esse aqui é o livro da Dulce Down. É um assunto muito enorme, né? Mas ela fez um recorte. Ela fez aquilo, por exemplo, ela coloca das roliciopatias, das dificuldades que as pessoas têm em ter domínio da própria vontade, então ela dá várias técnicas, então ela faz assim uma coisa bem prática. Essa que é a ideia, entendeu? Mesmo você pegando um tema guarda-chuva como esse, ou essa moça, né? Por exemplo, de lucidez, você fazer alguma coisa que vai dar uma especificidade no assunto que vai atender uma necessidade específica de alguém ou de um grupo. E se for necessário escrever outros livros ou outras obras, né, sobre o tema, ela pode ir dando outras configurações. Então, normalmente é assim que a gente orienta. Foi mais ou menos o que aconteceu comigo. Eu tinha um livro, por exemplo, inicial, que eu tinha dado um nome mega ultra, né, que era Reeducação Parapsíquica. Aí me orientaram, antes de eu me tornar autora, eu também pedi a ajuda da Unescom, né? E aquele livro estava muito extenso, né? Tinha uma abrangência muito maior. E internamente, a gente também tem o que a gente chama de parapreceptoria, que são o quê? Os próprios equipex, a equipe extrafísica, dando algumas orientações de como que a gente deve escrever melhor o nosso livro. Então, tem a equipe que é a equipe intrafísica, e a equipex. E nesse caso aqui, eu tive uma inspiração, né, que veio justamente essa ideia. Você precisa fazer o recorte do recorte do recorte para você escrever algo útil. E aí eu comecei a identificar qual que era o meu próximo passo dentro daquele tema, né, do parapsiquismo, e que ia ajudar mais as pessoas. Aí eu escrevi um verbete sobre o assunto e realmente parece que focou nessa necessidade das pessoas identificarem melhor as suas sinaléticas, né, os sinais energéticos parapsíquicos, e realmente o livro acabou saindo. Então, assim, às vezes a pessoa fica 10 anos, que já aconteceu, né, tentando publicar um livro dentro lá da instituição, né, da Editares, que é a editora da Conscienciologia, e porque ela quer, às vezes, abraçar o mundo, né, com um tema que nunca vai chegar, né? Então, a pessoa precisa realmente ter um foco e sintetizar aquilo que é necessário para ela e para as outras pessoas. Lembrando que ela pode escrever outros livros, não precisa querer escrever todos os assuntos numa única obra, né? Onde as pessoas que querem escrever podem encontrar mais informações sobre o trabalho da Unescom? Então, a Unescom, ela tem aqui o serviço, né, que a gente presta. Como eu falei para vocês, hoje nós temos um total de 81 autores, alguns estão até fora aqui de Foz, mas a maioria está em Foz do Iguaçu. Nós temos uma equipe de 26 professores mais atuantes, né, docentes nos nossos cursos, e temos também 16 voluntários, né, da Unescom que fazem esse tipo de assessoria. Então, eu vou falar para vocês alguma dessas atividades, né, que a gente presta. A assessoria grafopensênica, que é mais ou menos assim, você tem um tema, você tem um capítulo que você escreveu, ou um sumário do que você quer escrever, e você quer assim, passar para alguém técnico, né, para ver, é por aí, é assim que eu posso continuar, tá dando certo, tal, e a pessoa vai te dar alguma orientação. Essa assessoria grafopensênica é paga, a pessoa faz a inscrição ali na secretaria do CAEC, porque nós temos uma parceria na parte administrativa e da infraestrutura junto com o CAEC. Então, qualquer informação e pagamento, né, de inscrição de cursos ou de serviços, a pessoa procura diretamente a secretaria do CAEC. Outro trabalho que nós estamos fazendo também, que é a preceptoria autoral.
nós estamos, na verdade, com um piloto, né, com uma autoranda fazendo isso, que seria o seguinte, a pessoa vai começar a fazer o livro, então desde o sumário até o último capítulo ela vai receber uma assessoria. Então é mais ou menos assim. Só que a gente vai orientar que a pessoa, por exemplo, para fazer essa preceptoria, que ela faça o curso EAD do Formação de Autores, que vai ser lançado agora em agosto desse ano, né? Nós fizemos uma gravação, nós temos 35 aulas gravadas, e também temos as aulas assíncronas, né, que são essas aulas gravadas, e as aulas síncronas também, que vão acontecer toda terça-feira de 15 em 15 dias. Esse curso vai ter duração de 4 meses, né, são 9 módulos, e ele vai ser lançado agora nesse sentido. Ele já teve outras versões, tanto presenciais como digitais, mas agora, no nosso ponto de vista, ele está numa versão melhorada para que a pessoa possa sair do curso com o seguinte resultado. Ela vai ter o sumário do livro dela, aprovado por ela e pela equipe, né, dos autores, e um capítulo, né, como a gente chama de chapa, né, seria a estrutura de um capítulo, também revisada e aprovada, para que ela possa seguir nos outros capítulos, né, e ela vai ter noção também da introdução, vai ter noção de como fazer a conexão dos capítulos, tem todas as aulas que vão dar esse apanhado para ela. Então esse curso é para autorandos. Para o autor, a gente já falou, né, que é o da Mega GESCOM, e a gente tem atividades. Essas atividades, elas buscam fazer o quê? Criar uma rotina útil de escrita na vida da pessoa. Então, hoje a gente tem uma oficina semanal aqui nesse mesmo laboratório, né? Toda sexta-feira, das 19 às 21h30. Então, os alunos vêm aqui para escrever o livro, né? Então, eles têm de 1 a 2 autores, né, na sexta-feira, que ficam aqui para dar o suporte. Eles escrevem por 2 horas e no final da meia hora eles discutem e questionam, né? Eles tiram dúvidas sobre aquilo que eles estão escrevendo, sobre a forma, tanto de conteúdo como de forma. E aí o grupo também ajuda e as pessoas continuam nisso. Então, e esse aluno, quando ele se matricula nessa oficina, ele tem que ficar no mínimo 6 meses. Não pode ser assim, vou fazer um dia, amanhã não faço, não, tem que ser 6 meses. E temos também a imersão na escrita, que é para aquela pessoa que só pode escrever de final de semana, uma vez por mês. Mesmo assim, tem muitos autores que conseguiram escrever o livro a partir dessa atividade. Então, ela acontece uma vez no final do mês, sexta, sábado e domingo. Então, a pessoa fica numa imersão, também com esse mesmo, vamos dizer assim, apoio dos autores, e ela vai ficar aqui escrevendo o tempo todo, nesses 3 dias, uma vez por mês. E ela também, ela vai se matricular, aí no caso, são 10 meses. Ela inicia no começo do ano, né, em março, esse ano começou em março, e vai até novembro. Tá? Aliás, desculpa, começou em fevereiro e vai até novembro. E aí, que mais? Tem outro curso que é o curso de campo, que agora ele vai estar conectado com formação de autores, que é o autodesassédio mental somático. Nós entendemos que um grande gargalo da maioria dos autores é esse processo de falta de higiene e de disciplina mental. Então, o autodesassédio mental somático, então, para quem, né, é você se desassediar por você mesmo, ou seja, ficar com uma higiene mental e ficar com um processo de limpeza energética para que você possa focar naquilo que é mais importante. E o mental soma é justamente o veículo do discernimento, é o veículo mental que faz a pessoa pensar, raciocinar e escrever. Então, esse curso de campo, ele visa justamente ajudar a pessoa a sair dessa condição de assédio, vamos dizer assim, de pato-pensênio, de pensênios negativos, para ela poder focar numa linha, né, mais saudável, de uma higiene mental, para ela poder escrever. Tá? Então, basicamente, são essas atividades aqui. Muito obrigada pela sua entrevista, Sandra. Obrigada por compartilhar um pouco do seu conhecimento e da sua experiência aqui com a gente. Obrigada a vocês pela oportunidade. Espero que as pessoas possam aproveitar. Encerramos aqui, então, mais um capítulo da nossa série de especialidades. Muito obrigada pela sua audiência. Te acompanhamos no próximo. Até mais!